Em zoológicos, safaris e parques de vida selvagem, a distância entre admiração e perigo pode desaparecer em poucos segundos. Essas histórias mostram como encontros com animais selvagens, mesmo em ambientes controlados, podem terminar em tragédias inesperadas. Número 1. Harambe, no Zoológico de Cincinnati. Aos 28 de maio de 2016, um passeio que parecia comum no Zoológico de Cincinnati acabou se tornando uma discussão mundial, que até hoje aparece em debates, vídeos, comentários e memes pela internet. Um menino de 4 anos, Isaiah Dickerson, conseguiu passar pelas barreiras da área dos gorilas, criando uma sequência de acontecimentos que ninguém ali poderia imaginar. No fim, Harambe, um gorila das planícies ocidentais de 17 anos e cerca de 181 quilos, acabou morto, gerando indignação, acusações, discussões sobre segurança e uma das histórias mais lembradas da internet moderna. Naquele dia, Isaiah estava no zoológico com seus pais, Dion Dickerson e Michelle Gregg, além de outras crianças. Quando o grupo estava se preparando para sair da área dos gorilas, o menino demonstrou uma curiosidade repentina e comentou que queria nadar com eles. Enquanto a mãe tentava controlar e observar as outras crianças, Isaiah viu uma oportunidade e se afastou. Em poucos segundos, ele conseguiu passar pela proteção, atravessar a área de contenção e cair cerca de 3 metros dentro do fosso do recinto. Logo depois, o som da queda na água chamou a atenção das pessoas ao redor. Visitantes começaram a gritar ao perceber que havia uma criança dentro da área dos gorilas. O pânico se espalhou rapidamente, porque Isaiah estava diante de um animal enorme, poderoso e imprevisível. E não era qualquer gorila, era Harambe, uma das figuras mais conhecidas do zoológico. As imagens gravadas por visitantes mostraram momentos de tensão extrema. Harambe puxou o menino pela água, enquanto a multidão gritava do lado de fora. Em outros instantes, porém, a interação pareceu menos agressiva para algumas pessoas. Houve quem interpretasse o comportamento do gorila como uma tentativa de proteger a criança, já que ele parecia ficar perto dela, observá-la e até estabelecer algum tipo de contato físico. Mas a situação era muito mais complicada do que parecia. Depois, o diretor do zoológico de Cincinnati, Tane Maynard, explicou que Harambe estava ficando cada vez mais agitado por causa do barulho, da confusão e da movimentação ao redor. Mesmo que o gorila não estivesse atacando o menino de forma direta, sua força, seu tamanho e sua reação ao ambiente tornavam tudo perigoso demais. Um movimento brusco poderia causar ferimentos graves sem que o animal tivesse essa intenção. A equipe de resposta a animais perigosos do zoológico precisou tomar uma decisão terrível. Eles tinham que salvar a Isaiah, mas qualquer ação errada poderia piorar a situação. No fim, decidiram atirar em Harambe. Segundo a equipe, o uso de tranquilizante levaria tempo para fazer efeito e poderia assustar ainda mais o gorila, colocando a criança em risco maior. A decisão provocou uma onda de choque no mundo inteiro. Muitas pessoas questionaram se a morte do animal realmente era inevitável. Ativistas, defensores dos animais e usuários das redes sociais começaram a se mobilizar rapidamente. Uma petição online chamada Justice for Harambe reuniu mais de 350 mil assinaturas, mostrando como o caso ultrapassou os limites do zoológico e se tornou um símbolo de algo muito maior. A crítica também caiu com força sobre os pais de Isaiah, especialmente sobre Michelle Gregg, acusada por muitas pessoas de negligência. As redes sociais ficaram tomadas por comentários furiosos, e alguns chegaram a pedir uma investigação contra a família. A situação ficou ainda mais pesada quando o passado de Dion Dickerson apareceu exposto por veículos de imprensa, que mencionaram antigos problemas com a lei. Parte do público usou isso para atacar ainda mais os pais, enquanto outras pessoas defenderam Dion, dizendo que ele havia mudado de vida e se dedicado à família. Amigos próximos também saíram em sua defesa, descrevendo-o como alguém que havia deixado antigos erros para trás. Depois da repercussão, a família divulgou uma nota agradecendo ao zoológico pela ação rápida e reconhecendo que a decisão havia sido difícil. Eles afirmaram saber que aquilo não tinha sido fácil para a equipe e que todos também estavam sofrendo com a perda de Harambe. Depois disso, a família preferiu se manter em silêncio e recusou entrevistas. Enquanto isso, o zoológico de Cincinnati continuou defendendo sua decisão. Tane Maynard reforçou que a prioridade era salvar a vida de Isaiah
e que tranquilizar Harambe poderia ter aumentado o perigo. Mesmo assim, a tragédia colocou as medidas de segurança do zoológico sob intensa análise. Muita gente se perguntou como uma criança de 4 anos conseguiu entrar tão facilmente em uma área com um animal tão forte. O caso também reacendeu críticas sobre falhas anteriores de segurança, incluindo relatos de incidentes envolvendo outros animais. A morte de Harambe se transformou em um chamado para organizações de proteção animal. O grupo Stop Animal Exploitation Now apresentou uma reclamação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, questionando se a barreira era realmente segura. Para muitos, se uma criança pequena conseguiu passar por ela, algo precisava ser revisto. Com o passar dos dias, Harambe se tornou muito mais do que um animal morto em uma emergência. Ele se tornou um símbolo da relação complicada entre seres humanos e animais mantidos em cativeiro. Tributos tomaram conta das redes sociais, grupos online cresceram rapidamente e o nome de Harambe passou a circular em debates sérios e também em memes. Mesmo depois de sua morte, parte de seu material genético permaneceu preservado, deixando aberta a possibilidade de um legado biológico no futuro. Número 2. O ataque dos leões no Lion Park, no Uzbequistão. Na madrugada de 17 de dezembro de 2024, um episódio chocante aconteceu no Lion Park, um zoológico particular localizado no distrito de Parkent, na região de Tashkent, no Uzbequistão. Um funcionário de 44 anos, identificado em relatos locais como F. Irizolov, trabalhava no turno da noite, quando apareceu sem vida dentro da área dos leões. O caso recebeu tratamento como um dos incidentes mais graves envolvendo animais em cativeiro no país nos últimos anos. Relatos oficiais e da imprensa local confirmaram que 3 leões se envolveram no ataque e que uma investigação criminal acabou aberta. Portal UzDaily. De acordo com investigadores e veículos locais, tudo aconteceu durante as primeiras horas da manhã, quando o parque ainda estava fechado ao público e havia poucos funcionários no local. Em algum momento, o cuidador entrou na área dos leões. Até hoje, não ficou completamente claro o que o levou a fazer isso. Algumas versões indicaram que ele poderia estar tentando gravar um vídeo perto dos animais. Outras levantaram a possibilidade de que ele estivesse tentando interagir com eles, talvez acreditando que a rotina e a familiaridade seriam suficientes para protegê-lo. O problema é que lidar com leões nunca é uma situação comum. Mesmo animais acostumados à presença humana, continuam sendo predadores de grande porte, fortes, rápidos e imprevisíveis. Segundo relatos da época, uma falha de segurança teria permitido que os leões circulassem por uma área externa. Quando o funcionário entrou, ele não estava diante de animais domesticados, mas de leões adultos, com capacidade de reagir de forma agressiva em segundos. A situação saiu do controle rapidamente. Sem outros funcionários próximos para intervir de imediato, o cuidador não conseguiu escapar. Seu corpo apareceu apenas horas depois, quando outro trabalhador chegou para o turno da manhã. Serviços de emergência e autoridades receberam chamado ao local, e o caso passou a ser investigado com base nas regras trabalhistas e de segurança do Uzbequistão. 2 dos leões acabaram localizados e sedados por especialistas ligados ao zoológico de Tashkent. O terceiro animal, considerado agressivo naquele momento, acabou morto por um caçador chamado para neutralizar o risco. A partir daí, autoridades iniciaram uma inspeção completa nas instalações do Lion Park, incluindo recintos, procedimentos internos e treinamento dos funcionários. Fontes locais relataram que 2 leões acabaram contidos com sedativos e que o terceiro acabou abatido após o ataque. Portal Calampir. O que aumentou ainda mais a preocupação era o próprio tipo de atração oferecida pelo parque. Diferentemente de zoológicos tradicionais, o Lion Park funcionava com uma proposta de contato mais próximo com animais. Esse modelo costuma atrair visitantes interessados em experiências intensas com espécies exóticas, mas também cria uma linha perigosa entre curiosidade e risco real. Permitir proximidade excessiva com predadores exige protocolos extremamente rígidos. Leões não deixam de ser selvagens apenas porque vivem em cativeiro ou veem humanos todos os dias. A tragédia mostrou como uma única falha, uma porta mal protegida ou uma decisão imprudente pode resultar em consequências irreversíveis. O caso permaneceu sob investigação, com foco em possível negligência, falhas de procedimento e descumprimento de regras de manejo. Também surgiu a pergunta sobre se o parque deveria continuar funcionando. Para profissionais de zoológicos e para o público, o episódio serviu como lembrete severo.
Fascínio por animais selvagens não pode substituir respeito, distância e segurança. Quando esses limites desaparecem, o risco deixa de ser teórico. Número 3. O ataque dos tigres no Beijing Badaling Wildlife World. Era um dia quente de verão em Pequim, na China. Mais precisamente, 23 de julho de 2016. Uma mulher identificada como Senhorita Diao, na casa dos 30 anos, decidiu fazer um passeio em família ao Beijing Badaling Wildlife World, um parque famoso por permitir que visitantes circulem de carro por áreas onde animais selvagens ficam relativamente próximos. No veículo estavam também sua mãe, seu marido e seu filho, todos esperando um passeio emocionante entre espécies exóticas. Enquanto o carro seguia pela área dos tigres, a senhorita Diao começou a se sentir enjoada. Nesse momento, uma decisão aparentemente simples mudou tudo. Apesar dos avisos claros para que ninguém saísse do veículo, ela abriu a porta e desceu. A regra de permanecer dentro do carro não era apenas uma recomendação genérica, era uma medida essencial para sobreviver em uma área onde grandes predadores circulavam livres. A senhorita Diao caminhou até o lado do motorista para falar com o marido. Em questão de segundos, um enorme tigre siberiano surgiu por trás e a arrastou para longe do veículo. O momento era de puro caos. Ao ver a filha em perigo, a mãe da senhorita Diao reagiu imediatamente. Ela saiu do carro e correu na direção do animal, tentando salvá-la. Mas outro tigre apareceu e a tentativa de resgate terminou em tragédia. O ataque aconteceu muito rápido. Mesmo com a reação desesperada do marido e a intervenção dos funcionários do parque, a mãe de Diao morreu. A própria Diao sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves e ficou com sequelas permanentes. Parte do episódio acabou registrada por câmeras de segurança e as imagens ajudaram a transformar o caso em uma notícia internacional. Depois, Diao e sua família processaram o Beijing Badaling Wildlife World, pedindo 1.550.000 yuans, o equivalente aproximado a $218 mil na época. Eles buscavam compensação por despesas médicas, custos funerários e sofrimento emocional. Diao reconheceu que sair do carro tinha sido um erro grave, mas argumentou que o parque deveria ter feito mais para impedir que visitantes tomassem decisões tão perigosas. Uma investigação oficial analisou se as medidas de segurança do parque eram adequadas. As autoridades concluíram que a tragédia resultou da decisão da família de deixar o veículo, mesmo depois de avisos claros. Havia placas, orientações e alertas. Funcionários também reforçavam as regras para os visitantes. Ainda assim, o caso levou o parque a suspender temporariamente as atividades para revisar seus protocolos. Quando reabriu, o parque adotou medidas mais rígidas. Passeios com carros particulares acabaram proibidos na área dos tigres e novas placas de alerta acabaram instaladas de forma mais visível. Mesmo assim, Diao continuou afirmando que os riscos não haviam sido explicados de maneira suficiente. Segundo ela, o termo assinado na entrada não acabou plenamente compreendido pela família. O pai de Diao também apoiou essa versão, dizendo que eles se sentiram pressionados a assinar a autorização sem uma explicação detalhada dos perigos. Para ele, o parque tinha responsabilidade maior em proteger visitantes, especialmente em uma área de risco tão alto. Já o parque defendeu que havia cumprido os procedimentos necessários e que ataques desse tipo eram extremamente raros. A discussão cresceu e passou a envolver não apenas aquela família, mas o funcionamento de parques de vida selvagem em geral. Até que ponto esses locais conseguem oferecer uma experiência realista, sem colocar visitantes em perigo? Quais regras deveriam ser obrigatórias? Como garantir que todos entendam que grandes felinos não são atrações controláveis como brinquedos de parque? Enquanto o processo avançava, ficou evidente que não havia uma resposta simples. A família queria responsabilização pela morte da mãe e pelo trauma vivido. O parque tentava provar que os avisos eram suficientes e que a escolha de sair do carro tinha papel decisivo. No centro de tudo estava uma lição dura. Em ambientes com animais selvagens, regras de segurança não são detalhes burocráticos. Elas existem porque um único erro pode transformar curiosidade em tragédia. Número 4. Maddox der Koch e os cães selvagens africanos em Pittsburgh. Retornamos a um dia frio de novembro de 2012.
no Pittsburgh Zoo and Pittsburgh Plate Glass Aquarium. Era o tipo de lugar onde famílias iam para rir, tirar fotos, observar animais e passar algumas horas longe da rotina. Entre os visitantes estavam Elizabeth Derkosh e seu filho de 2 anos, Maddox. Ele era um menino curioso, cheio de energia, apaixonado por caminhões e fascinado por animais, como tantas crianças pequenas. Mãe e filho se aproximaram da área dos cães selvagens africanos, também conhecidos como mabecos. Esses animais podem parecer menores do que leões ou tigres, mas são predadores sociais, rápidos e extremamente eficientes quando agem em grupo. A exposição acabou criada para permitir que o público observasse a alcateia de um ponto elevado, separado do recinto por barreiras e uma rede. O que aconteceu em seguida ainda é lembrado como uma das tragédias mais dolorosas envolvendo zoológicos nos Estados Unidos. Elizabeth ergueu Maddox até a grade para que ele pudesse enxergar melhor. Era um gesto que muitos pais já fizeram em zoológicos, levantar a criança por alguns segundos para melhorar a visão. Mas, naquele instante, Maddox perdeu o equilíbrio, passou pela barreira e caiu na área abaixo. Ele atingiu uma rede que existia para segurar objetos, não para suportar o peso de uma criança. Em seguida, caiu cerca de 4,30 metros dentro do recinto. Os cães selvagens africanos reagiram imediatamente. Funcionários do zoológico e equipes de emergência tentaram afastar os animais, usando gritos, distrações e outros recursos disponíveis. Um policial acabou atirando em um dos cães que não recuava, mas a criança não sobreviveu. O caso gerou luto, choque e muita discussão pública. Algumas pessoas culparam a mãe. Outras perguntaram por que o recinto permitia que uma criança pudesse cair. Também houve questionamentos sobre a altura das barreiras e sobre alertas internos que, segundo a ação judicial posterior, já indicavam o risco de visitantes levantarem crianças sobre os corrimãos. Promotores do condado de Allegheny concluíram que se tratava de um acidente trágico e não apresentaram acusações criminais. Mas a discussão continuou na esfera civil. Os pais de Maddox processaram o zoológico por morte indevida, alegando que relatórios de segurança anteriores já haviam chamado atenção para aquele tipo de comportamento dos visitantes. O zoológico, por sua vez, argumentou que a responsabilidade pela queda era da mãe. Mais tarde, as partes chegaram a um acordo confidencial. A exposição dos cães selvagens africanos acabou fechada permanentemente, e os animais acabaram transferidos. A área acabou sendo transformada em outro tipo de recinto, com uma proposta mais controlada. A tragédia também levou a mudanças de segurança e a uma reflexão profunda sobre a forma como zoológicos projetam barreiras em áreas com predadores. Em meio ao luto, a família criou uma iniciativa chamada Trucks for Maddox. Como o menino amava caminhões de brinquedo, pessoas passaram a doar miniaturas para crianças em hospitais e instituições de caridade. Assim, a memória dele ficou ligada não apenas ao acidente, mas também a gestos de solidariedade. A história de Maddox Derkosh é uma lembrança dolorosa de que zoológicos podem ser lugares de encanto, mas também abrigam animais selvagens. Um segundo de distração, uma barreira insuficiente ou um gesto comum podem ter consequências irreversíveis. É uma história sobre perda, amor e a necessidade humana de aprender com tragédias para impedir que elas se repitam. Número 5. Binky, o urso polar do Alasca. Era 29 de julho de 1994, no Alaska Zoo, em Anchorage. Aquele dia se tornaria famoso por causa de uma turista australiana de 29 anos chamada Catherine Warburton. Ela tinha viajado de Sydney para o Alasca em busca de aventura e boas fotos da vida selvagem. Com uma câmera nas mãos e muita vontade de conseguir um registro perfeito, ela se aproximou de uma das estrelas do zoológico, Binky, um urso polar de aproximadamente 544 quilos. Binky não era um urso qualquer. Ele era praticamente uma celebridade local. Órfão desde filhote, havia chegado ao zoológico ainda jovem e passado décadas ali. Quando pequeno, encantou comunidades no norte do Alasca, visitou vilarejos e chamou a atenção do público. Mas, com o tempo, aquele filhote carismático se tornou um predador enorme. Por mais querido que fosse, continuava sendo um urso polar. Catherine queria uma foto de perto, e nesse momento tomou uma decisão péssima.
Ignorando as barreiras de segurança, ela passou por 2 proteções e se colocou muito perto do recinto. Para quem estava de fora, talvez parecesse apenas uma tentativa ousada de conseguir o melhor ângulo. Para Bink, porém, era uma pessoa perto demais do seu espaço. O urso reagiu rapidamente. Ele avançou pelas grades e agarrou a perna da turista. O pânico tomou conta do local. Visitantes gritaram, tentaram distrair o animal e chamaram ajuda. Antes que fosse necessário usar outros recursos, Bink a soltou. Catherine sofreu ferimentos sérios e uma fratura, mas sobreviveu. Depois, no hospital, ela reconheceu com sinceridade que aquela tinha sido uma das decisões mais imprudentes de sua vida. No dia seguinte, uma foto transformou Bink em lenda. Ele apareceu segurando o sapato de Catherine na boca, como se exibisse um troféu. A imagem ficou famosa antes mesmo da era das redes sociais como conhecemos hoje. De repente, Bink não era apenas um urso polar de zoológico. Ele se tornou um fenômeno cultural. Lojas passaram a vender camisetas, canecas e lembranças com piadas sobre o episódio. Frases como "mande outro turista" se tornaram parte do folclore local. Muita gente discutia se Catherine tinha sido totalmente responsável por ignorar as regras, ou se o zoológico deveria ter feito mais para impedir aproximações. Mas uma coisa era clara. Bink estava apenas agindo como um urso polar. Cerca de 6 semanas depois, em 11 de setembro do mesmo ano, outro incidente ocorreu. Um grupo de adolescentes entrou em uma área proibida perto do recinto e um jovem de 19 anos acabou ferido. O zoológico nunca confirmou oficialmente que Bink tinha responsabilidade, mas o urso apareceu com sinais que levantaram suspeitas. Com isso, sua fama ficou ainda maior. Bink se tornou um símbolo do Alasca. Engraçado para alguns, assustador para outros, mas inesquecível para todos. Só que a fama não o protegeu da doença. Em 1995, sua companheira Nuka morreu após problemas de saúde relacionados a uma doença parasitária. Pouco depois, Bink começou a apresentar sintomas semelhantes. Em 20 de julho de 1995, ele morreu, encerrando uma era no zoológico. A história de Bink é curiosa porque mistura humor, imprudência e perigo real. Ele recebeu o amor do público, acabou transformado em ícone e tratado quase como personagem folclórico. Mas, no fundo, continuava sendo um predador poderoso mantido em cativeiro. Sua história lembra que barreiras não existem para estragar fotos. Elas existem porque a distância entre fascínio e desastre pode ser muito menor do que parece. Número 6. O tigre branco no zoológico de Delhi. Era uma tarde quente e abafada de setembro de 2014, no National Zoological Park, em Delhi, na Índia. O zoológico estava cheio de famílias, turistas, crianças animadas e visitantes tentando aproveitar o dia. No meio desse movimento estava Maqsood Khan, um homem de 20 anos que, segundo relatos, parecia desorientado. Algumas testemunhas disseram que ele caminhava sozinho e confuso antes de chegar perto de uma das atrações mais famosas do local, o tigre branco Vijay. A área do tigre tinha uma barreira baixa, que para muitos parecia insuficiente para separar visitantes de um predador tão perigoso. Ainda havia um fosso seco entre o público e o animal, mas a proteção inicial não transmitia a sensação de segurança que se esperaria em um recinto de grande felino. Em algum momento, Maqsood passou para a área proibida, ou caiu dentro dela. Não ficou totalmente claro se se tratava de um ato intencional ou de um acidente. Em segundos, ele estava dentro do fosso, cerca de 5,5 metros abaixo da área dos visitantes. O tigre se aproximou devagar. No começo, não houve um ataque imediato. O animal parecia atento, enquanto Maqsood permanecia encostado, paralisado pelo medo. As pessoas acima começaram a gritar. Algumas tentaram chamar a atenção do tigre. Outras jogaram objetos, acreditando que estavam ajudando. Muitos, como acontece com frequência em crises modernas, pegaram seus celulares e começaram a filmar. A confusão ao redor aumentou a tensão. Barulho, gritos e objetos lançados podem deixar um animal ainda mais agitado. Pouco depois, Vijay atacou. A equipe do zoológico não conseguiu intervir a tempo e Maqsood morreu no local. A notícia se espalhou rapidamente, acompanhada por vídeos gravados por visitantes, o que tornou o caso ainda mais perturbador para o público. A reação teve grande intensidade. Muita gente perguntou como alguém conseguiu chegar tão perto de um recinto de tigre. Outros criticaram a altura das grades.
a falta de resposta rápida e a ausência de equipamentos imediatos para emergências. Também houve debate sobre o estado de Maqsood. Alguns relatos o descreveram como uma pessoa vulnerável, possivelmente com problemas de saúde mental. Outros focaram apenas na decisão de entrar na área. Mas o ponto central era evidente. Havia falhas de segurança que precisavam ser encaradas. O tigre Vijay não acabou morto. Grupos de defesa animal lembraram que ele estava dentro de seu próprio recinto e reagiu de acordo com seus instintos. Ele não escapou, não invadiu uma área pública e não procurou uma vítima fora do espaço onde vivia. As autoridades concordaram com esse entendimento, e o animal permaneceu no zoológico. O caso provocou uma conversa nacional sobre segurança em zoológicos, saúde mental e comportamento do público diante de animais selvagens. Também mostrou como uma cena real pode se transformar em espetáculo quando pessoas escolhem filmar em vez de se afastar ou buscar ajuda de forma organizada. A morte de Maqsood Khan poderia ter sido evitada com barreiras mais fortes, sinalização mais eficiente e protocolos de resposta mais rápidos. Sua história permanece como um alerta sombrio. A natureza não se adapta aos nossos erros. Mesmo em um ambiente urbano, cercado por placas, visitantes e funcionários, um animal selvagem continua sendo selvagem. Número 7. Lisa Manders e o hipopótamo na Zâmbia. O verão de 2024 deveria ser uma viagem dos sonhos para Lisa Manders e seu marido, Craig. O casal de Nova Jersey, nos Estados Unidos, havia planejado um safari africano na Zâmbia, uma daquelas experiências que muita gente coloca na lista de desejos da vida. Mas o que começou como uma aventura especial terminou em uma tragédia que marcou profundamente a família. Em 5 de junho de 2024, Lisa, mãe de 3 filhos e profissional respeitada da área financeira, participou com Craig e outros turistas de uma caminhada guiada pela natureza. O grupo seguiu em direção a uma margem de rio onde havia um hipopótamo. À primeira vista, hipopótamos podem parecer animais pesados, lentos e até engraçados. Na realidade, estão entre os animais mais perigosos da África, especialmente quando se sentem ameaçados ou quando alguém se aproxima demais de seu território. Segundo a ação judicial movida depois, o grupo teria sido levado a observar o animal de uma distância considerada insegura. Craig afirmou que não recebeu alertas adequados sobre o nível real de perigo. De acordo com a denúncia, Lisa e Craig estavam em uma caminhada de safari na Zâmbia quando o encontro com o hipopótamo ocorreu. E o processo acusou a empresa African Portfolio de negligência por expor o casal a um risco grave. Portal People. O momento de tranquilidade se transformou em pânico. O hipopótamo reagiu e Lisa tentou fugir. Mas esses animais podem se mover muito rápido em curtas distâncias, especialmente quando defendem espaço próximo à água. A situação evoluiu com extrema rapidez e Lisa não sobreviveu. Craig presenciou a tragédia e depois passou a questionar como aquilo pôde acontecer em uma atividade que deveria ser guiada por profissionais preparados. Após o ocorrido, Craig entrou com uma ação contra a African Portfolio, empresa sediada em Connecticut, que organizou a viagem. Ele acusou a companhia de negligência grave, alegando que o casal não recebeu as devidas informações sobre o perigo de se aproximar de hipopótamos durante uma caminhada. A imprensa local dos Estados Unidos relatou que Craig e Lisa haviam iniciado uma viagem de 10 dias organizada pela empresa e que o processo acabou apresentado depois da morte dela. Greenwich Time. Para Craig, o ponto central era simples. Se eles soubessem do risco real, não teriam se aproximado daquela área. Ele afirmou, por meio de seus advogados, que a ideia de Lisa estar sem proteção adequada diante de um animal tão perigoso era incompreensível. A família não tratou o caso como uma fatalidade inevitável, mas como algo que poderia ter sido evitado com orientações e medidas de segurança melhores. A African Portfolio negou responsabilidade. O advogado da empresa argumentou que ela atua como operadora de viagens e não deveria receber responsabilização por todos os acontecimentos durante atividades conduzidas no destino. Para a família Manders, porém, essa explicação não bastava. Na visão deles, organizar uma viagem de safari também exige garantir que os turistas recebam informações corretas sobre riscos reais. Lisa não era apenas uma turista em uma notícia trágica. Era esposa, mãe e uma pessoa querida por sua família.
Craig a descreveu como uma esposa e mãe extraordinária, alguém cuja ausência deixou uma dor impossível de medir. Sua morte se tornou um lembrete duro de que a natureza não funciona como um parque temático. Em um safari, a beleza e o perigo podem estar separados por poucos metros. Para quem sonha em fazer uma viagem desse tipo, a história de Lisa Manders serve como alerta. Observar animais selvagens pode ser inesquecível, mas a experiência precisa ser guiada por respeito, distância e comunicação clara. No ambiente natural, quem dita as regras não são os turistas, os guias ou as câmeras. É a própria vida selvagem. Número 8. Eric Slate e o canguru na Carolina do Sul. Não é comum ouvir falar de um ataque fatal de canguru nos Estados Unidos. Na verdade, é algo extremamente raro. Mas isso aconteceu em maio de 2025, em Lawrence, na Carolina do Sul. Eric Slate, um homem de 52 anos, morreu depois de um incidente em uma área com cangurus e wallabies, em uma fazenda aberta ao público. O caso aconteceu na Five Star Farm, um local familiar onde visitantes podiam ver e interagir com animais como cabras, wallabies e cangurus. Eric não era um visitante qualquer. Ele era irmão de Robert Slate, dono da fazenda, e já conhecia bem os animais. Segundo relatos locais, Eric costumava entrar no recinto e interagir de maneira brincalhona com um canguru vermelho chamado Jack. Na noite de 9 de maio, a situação mudou completamente. Eric entrou novamente na área dos animais, aparentemente esperando mais uma interação comum. Quando não voltou, outras pessoas procuraram por ele. Ele apareceu dentro do recinto, já sem vida. A legista do condado de Horry confirmou que ele morreu em decorrência de múltiplos traumas compatíveis com um ataque de animal. Reportagens de veículos dos Estados Unidos informaram que as autoridades investigavam a morte e que Eric era irmão do proprietário da fazenda, The Guardian. Embora as autoridades tenham evitado afirmar de forma absoluta, nas primeiras informações públicas, que o canguru tinha responsabilidade, as circunstâncias apontavam fortemente para isso. Cangurus costumam ser vistos como animais curiosos e até simpáticos, muito associados à Austrália e a imagens divertidas. Mas machos grandes podem ser fortes, territoriais e perigosos quando se sentem desafiados. Um canguru adulto tem pernas poderosas, garras capazes de causar ferimentos sérios e uma força que muitas pessoas subestimam. Uma brincadeira para um humano pode ser interpretada pelo animal como provocação ou ameaça. No caso de Eric, o que talvez parecesse interação familiar acabou terminando de forma trágica. A notícia chocou moradores locais e pessoas em todo o país, justamente por ser tão incomum. Ataques fatais de canguru quase não aparecem nos registros dos Estados Unidos. Mesmo na Austrália, onde esses animais são muito mais numerosos, mortes humanas envolvendo cangurus são raríssimas. O caso reacendeu discussões sobre segurança em zoológicos de contato, fazendas com animais exóticos e limites de interação entre pessoas e espécies selvagens. Após a morte, autoridades passaram a inspecionar os recintos e avaliar as condições de segurança. Robert Slate, além de dono do local, estava lidando com a perda do próprio irmão. Ele afirmou que os animais estavam seguros e que não havia ameaça aos visitantes. O canguru envolvido não acabou sacrificado e permaneceu na fazenda, agora ligado a uma história dolorosa. O episódio abriu uma conversa maior sobre posse de animais exóticos e sobre como o público costuma interpretar mal o comportamento de espécies selvagens. Animais criados em cativeiro podem parecer acostumados aos humanos, mas ainda carregam instintos naturais. Familiaridade não transforma um animal selvagem em brinquedo. A morte de Eric Slate representou uma perda trágica para sua família e para a comunidade. E por mais surreal que o caso pareça, ele deixa uma lição simples. Animais selvagens, mesmo quando parecem dóceis ou conhecidos, precisam receber tratamento com respeito. Interagir não deve significar desafiar, provocar ou esquecer que eles continuam sendo animais fortes, imprevisíveis e capazes de reagir. Número 9. O leopardo em Uganda. Era uma noite aparentemente tranquila de maio de 2018, perto do Parque Nacional Rainha Elizabeth, em Uganda. No Mwea Safari Lodge, tudo parecia seguir dentro da normalidade. A região era conhecida pela presença de vida selvagem, pelos sons da natureza e pela proximidade entre pessoas e animais em um ambiente turístico.
Mas aquela calma acabou quebrada por uma tragédia devastadora. Um menino de 2 anos, cheio de energia e curiosidade, se afastou um pouco de uma área segura. Segundo relatos da época, ele seguia sua babá, mas seus pequenos passos passaram despercebidos na pouca luz do fim do dia. Em ambientes selvagens, esse tipo de distância mínima pode ser suficiente para criar um risco enorme. Um leopardo estava nas proximidades. Silencioso, rápido e extremamente eficiente, esse felino é conhecido por se mover sem chamar atenção. Em poucos instantes, o animal alcançou a criança e a levou para a vegetação. A babá percebeu o que tinha acontecido e tentou reagir, mas o leopardo desapareceu rapidamente na mata, como esses predadores conseguem fazer com assustadora facilidade. A partir daí, começou uma busca desesperada. Guardas, moradores, funcionários e familiares procuraram pela criança na vegetação densa, esperando encontrar algum sinal. As horas avançaram e a esperança diminuiu. Mais tarde, as autoridades confirmaram que o menino não sobreviveu. A tragédia atingiu a família de uma maneira ainda mais cruel, porque a mãe da criança trabalhava como guarda florestal na região. Ela dedicava sua vida à proteção da vida selvagem, e naquele dia, perdeu o filho para um dos animais que faziam parte do ambiente onde trabalhava. O pai, Francis Manena Nabugeri, ficou destruído e cobrou respostas. Para ele, não bastava tratar aquilo como uma fatalidade natural. Era preciso entender como uma criança conseguiu ficar tão vulnerável em uma área ligada à hospedagem e turismo. A Autoridade de Vida Selvagem de Uganda passou a enfrentar pressão imediata. Quando um predador ataca uma pessoa, especialmente uma criança, surge o receio de que ele possa voltar a representar risco. Representantes do órgão afirmaram que estavam tentando localizar o leopardo, pois mantê-lo circulando livremente perto de áreas humanas poderia ser perigoso. O caso chocou Uganda e chamou atenção internacional. Encontros com leopardos não são impossíveis em regiões próximas a parques nacionais, mas um ataque envolvendo uma criança tão pequena abalou profundamente a comunidade. Não era apenas mais uma ocorrência de vida selvagem. Era uma tragédia íntima, familiar e difícil de aceitar. O episódio também levantou perguntas sobre segurança em lodges, alojamentos e áreas turísticas próximas a reservas naturais. Até que ponto visitantes, funcionários e famílias que vivem nesses locais recebem proteção adequada? Existem barreiras, iluminação, orientações e vigilância suficientes? Em ambientes onde a natureza está tão perto, pequenas falhas podem ter consequências enormes. A história do menino em Uganda é um lembrete doloroso de que a vida selvagem não respeita a sensação humana de segurança. Para nós, um lodge pode parecer um local protegido. Para um predador, pode ser apenas mais uma parte do território. Na natureza, não existe garantia absoluta. Distância, supervisão e prevenção precisam ser constantes, principalmente quando há crianças envolvidas. Número 10. O incidente dos leões no Zoológico Metropolitano de Santiago. Zoológicos costumam ser associados a passeios escolares, fotos de família e visitantes encantados diante de animais que muitos só veriam pela televisão. Mas, em 21 de maio de 2016, o Zoológico Metropolitano de Santiago, no Chile, se tornou palco de um episódio profundamente perturbador e controverso. Um jovem de 20 anos, Franco Luiz Ferrada, entrou na área dos leões durante uma grave crise pessoal. E o que aconteceu depois abalou o país. O episódio começou de forma confusa e rapidamente se transformou em emergência. Ferrada ultrapassou a barreira de segurança e entrou no recinto onde havia leões. Testemunhas disseram que ele parecia alterado e fazia referências religiosas. Mais tarde, relatos indicaram que ele carregava uma mensagem escrita com conteúdo ligado a ideias apocalípticas e delírios religiosos. Em vez de tratar o caso apenas como imprudência, muitas pessoas passaram a enxergá-lo também como um sinal de sofrimento psicológico profundo. Os leões reagiram como animais selvagens reagiriam diante de uma pessoa dentro de seu espaço. A equipe do zoológico se viu diante de uma decisão extremamente difícil. Tranquilizantes não agem instantaneamente, e havia risco imediato à vida do jovem. Sem tempo para esperar outro resultado, os funcionários decidiram atirar contra 2 dos leões. Um macho e uma fêmea morreram. Um terceiro animal conseguiu se afastar e sobreviveu. Ferrada ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Ele recebeu encaminhamento ao hospital, atendimento intensivo e iniciou uma recuperação lenta.
O caso gerou uma tempestade emocional no Chile. Muitas pessoas ficaram tristes e indignadas com a morte dos 2 leões, animais que viviam havia anos no zoológico e eram conhecidos pela equipe. Ativistas de proteção animal fizeram protestos, vigílias e cobraram explicações. Parte do público direcionou a raiva ao zoológico, questionando se as barreiras eram seguras o bastante e se os protocolos de emergência ofereciam alternativas melhores. Outros defenderam os funcionários, afirmando que eles precisaram escolher entre a vida de uma pessoa e a vida dos animais em uma situação de segundos. A diretora do zoológico declarou que a equipe estava profundamente abalada e que a decisão havia sido dolorosa, mas necessária para tentar salvar uma vida humana. A história pessoal de Ferrada acrescentou camadas difíceis ao debate. Relatos sobre sua saúde mental sugeriram que ele passava por um momento de sofrimento intenso. O caso reacendeu discussões sobre como a sociedade identifica e apoia pessoas em crise antes que elas cheguem a situações extremas. Também levantou questões sobre a segurança de locais públicos quando alguém, em estado alterado, consegue acessar áreas perigosas. Para defensores dos animais, a tragédia mostrou que os leões pagaram o preço por uma falha humana. Eles estavam no próprio recinto e agiram por instinto. Para outros, a prioridade inevitável era salvar o jovem, mesmo que a decisão fosse emocionalmente devastadora. Essa divisão tornou o caso ainda mais complexo. No fim, o incidente de Santiago não representou apenas uma manchete estranha. Representou o encontro trágico entre sofrimento mental, falhas de segurança, pressão institucional e a presença de animais selvagens em cativeiro. 2 leões morreram. Um jovem quase perdeu a vida. E um país inteiro ficou discutindo o que significa fazer a escolha certa, quando todas as opções parecem terríveis. A lembrança desse caso continua forte porque ele não oferece uma resposta simples. Ele mostra que zoológicos precisam pensar não apenas em cercas para conter animais, mas também em barreiras, vigilância e protocolos capazes de proteger pessoas em momentos de vulnerabilidade. E lembra que, quando a crise chega, as consequências podem atingir humanos e animais ao mesmo tempo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!